E lembra de uma questão aí que eu coloquei para você aí? É uma questão brincando aí com sintaxe da oração. Um assunto na pegada da banca IBFC. Tá logo aí abaixo, ó. A questão que eu desafiei você. Considere os enunciados a seguir. A banca deu proposição 1 e proposição 2. E aí, qual foi a sua resposta? Letra D de diamante foi a nossa resposta. Mas vamos considerar cada um desses itens. Na proposição 1, a banca diz: no primeiro enunciado, o vocábulo sinceros exerce a função de adjunto adnominal do substantivo companheiros. Perfeito. Volte lá, observe. Companheiros, sinceros. Sim, sinceros é um adjetivo. Qualificou os companheiros. Companheiro substantivo. Logo, todo adjetivo exerce a função, no mínimo, de adjunto adnominal. O adjetivo pode ser um adjunto adnominal, um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Aqui nesse exemplo, ele é um adjunto adnominal. Está junto do nome. E quando for adjunto adnominal, você sabe adjunto adnominal de nome. Sim? Ok. Logo quando afirmou que no primeiro enunciado o vocábulo sinceros exerce a função de adjunto adnominal do substantivo companheiros, está corretíssimo. Angélica conquistou amigos, beleza. Mas ó, sinceros companheiros, logo adjunto nominal. Não tenho que questionar aí. Ok, beleza. Já eliminei aí a letra B de bola. Não, eliminei a letra A de amor. E a letra C de Canadá, já eliminei. Estou entre a B de Brasil e a D de diamante. Proposição 2. No segundo enunciado, o vocábulo sinceros exerce a função de complemento nominal do substantivo amigos. Falso. Falso. Ele disse que, olha o que ele disse. Disse que a palavra sinceros, que é um adjetivo, que você já viu junto nominal do substantivo companheiros. Ele disse que exerce a função de complemento nominal do substantivo amigos. Volte um pouquinho. Percebeu que amigos e sinceros, eles estão separados por vírgula? Por quê? Ela conquistou o quê? Amigos. Amigos é complemento verbal do verbo conquistar. É complemento verbal do verbo conquistar. Sinceros é um adjunto adnominal do nome do substantivo companheiros. E cá para nós, quem lhe diz que se separa nome de complemento nominal? Quem lhe diz que separa sujeito de verbo e verbo de complemento verbal? Quem lhe diz que separa nome de adjunto adnominal? E quem lhe diz que separa nome de complemento? Os companheiros já matava por aí. Pela B, pela segunda proposição, você matava. Falso. Mas a B e a D ainda estão iguais. É falso. Sinceros ou amigos é complemento verbal do verbo conquistar. Tem nada a ver. 3. A diferença de sentido entre os dois enunciados deve-se à posição da vírgula em cada uma dessas frases. A diferença de sentido entre os dois enunciados deve-se à posição da vírgula em cada uma dessas frases.
Correto. Volte lá. Angélica conquistou. O quê? Beleza. Logo, amigos, complemento verbal do verbo conquistar. Sinceros companheiros. Nesse caso, sinceros, adjunta de nominal de companheiros. Olha na 2. Angélica conquistou amigos sinceros. Opa! Agora, sinceros é adjunto adnominal do substantivo amigos. Enquanto que, na primeira proposição, sinceros não é adjunto adnominal de amigos. Sinceros é adjunto adnominal de companheiros. Mas na proposição 2, você percebeu que a vírgula está depois de sinceros? Então agora sinceros, na segunda proposição, sinceros é adjunta de nominal de amigos. Perfeito. 4. A alteração na posição da vírgula alterou o tipo de predicado. Esse predicado verbal. E na segunda proposição, temos um verbo nominal. Certo ou errado? Errado. Falso. Nós temos verbo nominal, predicado, verbo nominal nas duas. Cuidado com essa brincadeira de predicação verbal. Essa brincadeira de predicação verbal vai despencar na sua prova. Quando eu brinco com predicação verbal, eu estou brincando com verbos transitivos e verbos intransitivos. Todo verbo transitivo e um verbo intransitivo chamamos então de verbos nocionais. Chamamos de verbos nocionais. Verbos que exprimem uma ação na construção da oração. Verbos nocionais. Não confunda verbos nocionais com verbos relacionais ou copulativos. Os verbos relacionais ou copulativos são verbos de ligação, que vai pedir um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Verbo de ligação, ele pede um predicativo. Os verbos de ligação chamamos de verbos relacionais. Em ação, os transitivos e os intransitivos chamamos de verbos nocionais, porque exprime ação. Veja bem, volta um pouquinho lá. Por que eu disse que todos os verbos ali são verbos predicado nominal? Quando é que eu tenho um verbo predicado, verbo nominal? É quando eu tenho a presença de verbo e de um predicativo. De predicativo, verbo nominal. Porque eu tenho um verbo de ação, ele tem sentido, ele é importante, já é um predicado, e tenho mais um nome, nominal, ou seja, alguém vindo como caracterizador, que qualifica ou caracteriza. Nesse caso, essa caracterização, esse predicado nominal, ou é do sujeito ou é do objeto do verbo. Eu tenho ali um predicado verbo nominal diante de um verbo intransitivo. Eu posso ter ali um predicado verbo nominal. Por exemplo, Joana saiu contente. Quem saiu contente? Joana. Sujeito, saiu. Que bom, graças a Deus. Saiu aí é um verbo intransitivo. Mas venha comigo. Contente caracterizou quem? Joana. Não é um adjetivo? Sim. Logo eu tenho o verbo intransitivo, que é importante na construção da oração, mas um predicativo. De quem? Do sujeito. Logo digo que eu tenho nessa oração um predicado verbo, porque tanto o verbo quanto o nome
são importantes na construção desta oração. Então note, eu terei um com o verbo também intransitivo. Outro exemplo, eu tenho predicado diante de qualquer verbo transitivo, direto ou indireto. Por exemplo, a despedida deixou a mãe aflita. Deixou a mãe aflita, a despedida. Sujeito. Se deixou, deixou alguma coisa. O que? A mãe. Objeto. Mas, você concorda? Tem um outro coisa caracterizando a mãe? Isso é um adjetivo. A mãe. E você concorda? É objeto para o deixar? Sim. Logo, tanto o verbo deixar quanto o nome aflita são importantes na construção dessa oração. Verbo transitivo direto, porque pediu um complemento sem preposição. Objeto direto. A mãe. O que? A mãe. Objeto direto. Aflita. Aflita, objeto direto. A mãe. Logo eu tenho predicado, verbo nominal. Porque tem um verbo que é importante na construção da oração, um verbo de ação. Eu chamo então de verbo nocional, mais esse nome do verbo aflita. Logo eu tenho um predicado, verbo nominal. Eu tenho predicado, verbo nominal, diante de verbo direto, indireto, mais um predicativo do sujeito. Os pais observaram emocionados aquela cena. Quem observaram emocionados aquela cena? Os pais. Quem observa alguma coisa? Aquela cena. Objeto emocionados. Emocionados. Ou emocionados são os pais. Os pais. Logo eu tenho ali de novo um verbo de ação, que é o verbo observar, que observou alguma coisa, o que? Aquela. E eu tenho um outro caracterizador, emocionados. Mas, logo eu tenho um predicativo do sujeito. Note, um verbo direto, mais um predicativo do sujeito. Então chamo de predicado, verbo nominal. Tanto o verbo observar quanto o nome emocionados são importantes nesta construção da oração. Verbo nominal. Nessa oração são importantes do sentido da oração. Sendo assim, a proposição. Por quê? Porque os dois têm predicados, verbo nominal. Se você observar aí, eu tenho os dois. Observe. Angélica conquistou. O que? Amigos. Beleza. Quem conquistou? Conquistou alguma coisa. O que? Amigos. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o verbo ali, predicado verbal. Predicado verbal. Amigos é objeto direto de conquistar. Agora, quem conquistou alguma coisa. O que? Veja, sinceros companheiros. Agora, companheiros, objeto direto do verbo conquistar. Você observou que aí tem sinceros, companheiros, logo, não caracterizou o objeto companheiros? Sim. Logo, eu tenho então predicado, verbo nominal. O verbo conquistar e o nome sinceros, que é um predicativo do objeto. Na proposição 2, eu tenho
Angélica. O que? Amigos sinceros. Conquistou. O que? Amigos. Direto. Direto. Amigos o que? Sinceros. Concorda comigo que é o predicativo do objeto? Sim. É os amigos que são sinceros e não Angélica. Logo eu tenho o conquistar mais um predicativo do objeto sincero. Logo, nesta oração, predicado, verbo nominal. Porque tanto o verbo quanto o predicativo sinceros são importantes na construção de sentido desta oração. Bem, então a 4 está errado. Depois de uma revisão em predicação verbal. Predicação verbal. Eu tenho predicado verbal, onde apenas só o verbo é importante na construção da oração. Quando eu digo Ana saiu cedo. Ana saiu cedo. Quem saiu? Ana. Sujeito. Se saiu, saiu. Verbo intransitivo. Cedo é uma adjunta adverbial temporal. Não é complemento verbal. Logo, nessa oração, Ana saiu cedo. O predicado é verbal. Apenas o verbo é importante e ele é um verbo de ação. Chamo de verbo nocional. Lembre-se de que? Lembre-se de que? Para ser com predicação verbal, eu tenho que ter um verbo de ação. Um verbo de ação. Verbo de ligação não entra na brincadeira. Quando for um verbo de ligação, eu vou chamar de predicativo nominal. Predicado nominal. Veio um verbo de ligação nominal. Ok. Agora, quando eu brinco também com verbos predicado, verbo nominal, brinquei aqui, e com predicado nominal, também brinquei. Predicado nominal, quando tem um predicativo do sujeito, principalmente quando vem, eu chamo predicado nominal. Sujeito. E predicado verbal, onde na construção da oração o verbo é importante. Se saiu, saiu. Verbo intransitivo, não pediu complemento. Cedo é adjunto adverbial, logo eu digo que o predicado é verbal. Como eu brinquei nos exemplos anteriores, sinceros. Verbo, predicado, verbo, tanto o verbo quanto o nome são importantes na construção desta oração. E brinquei com predicado verbal, predicado verbo nominal. Brinquei com os 3. Ok, dá uma revisada em relação a isso. Uma observação. Sempre em uma oração, após o sujeito, tudo que é predicado. Se tem verbo, é uma oração. Se tem oração, tem verbo. Então tá, após o sujeito, tudo que sobrar nesta oração é predicado. E Joaquim, e se a oração e se a oração não tiver, tudo será predicado. Nesta há bons alunos. Bons alunos é um complemento verbal do verbo haver, porque o verbo haver e existir ou ocorrer, ele não tem sujeito. O sujeito é inexistente, mas é uma oração porque há bons alunos, objeto direto do verbo haver. Logo eu tenho predicado, mas eu tenho nessa sala há bons alunos. Sim, bons não caracterizou aluno, tem um predicativo do objeto do verbo haver. Logo, nesta sala, há de lugar, há bons alunos. O que é que há? Bons alunos, objeto direto. Não tenho alguém caracterizando o objeto? Sim. O adjetivo, bons. Logo, predicativo do objeto. Então eu digo que eu tenho predicado, verbo nominal.
que não tenha sujeito. Se não tem sujeito, tudo é predicado. Se tem sujeito, tira o sujeito e tudo que sobrar após o sujeito, predicado. Agora eu vou avaliar qual é o tipo de predicação. Se é predicado verbal, se é predicado ou se é predicado verbo nominal. Fica a dica. Aproveita e brinca então com o verbo haver, quando ele for igual a existir ou ocorrer, que não tem sujeito. Brinque com predicação verbal. Brinque com sintaxação. Detalhe. A partir de segunda-feira, todas as segundas-feiras, haverá uma live aqui. Nesta segunda-feira, brincando com você sobre pontuação. Ok? Todas as segundas-feiras, às 22 horas até 1 hora de live, todas as segundas-feiras, brincando com a do seu concurso. Se ainda não está na isoladas de redação, eu não sei o que você está esperando para participar dessas isoladas que prepara você para esses concursos públicos. Então, para mais informações sobre as nossas turmas, as nossas isoladas de português e redação, chama o professor para saber como é que você pode fazer parte desse grupo, dessa turma, rumo à aprovação. Sucesso e um ótimo final de semana para você. Uma boa madrugada. Agora, pensar um pouco, amanhã cedo, corrigir redação, sala de aula, brincando com português e redação na pegada da banca IFC. Sucesso. Boa noite. This is called Back for Good, please.